Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Nosso 41º episódio, para quem não entende de numeração, é o episódio 41 e o nosso tema é Pelo amor de Deus, Deus. Então, pelo amor de Deus, bora começar esse episódio sem emoção. Para quem não sabe a expressão pelo amor de Deus, que eu acredito, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe essa expressão, mas para quem não sabe, a expressão é usada nos momentos de desespero, de medo, de perda, de dúvida, de angústia, onde se apela pelo maior sentimento de alguém para agir em prol de uma causa. Então, é como se a gente pedisse pelo amor que você tem em Deus, ou tipo assim, apelando para a tua espiritualidade, algo maior que existe, que é aquilo, a conexão da tua salvação. Eu te imploro, não faz isso, ou faz isso, enfim. É bem coringa, assim, uma expressão bem coringa que a gente pode usar, geralmente nesses momentos, né, de desespero, de medo, de angústia, ou realmente mesmo de apelo. E a gente, apesar de falar em nome de Deus, a gente pede para a pessoa fazer isso. Mas e quando a gente fala, pelo amor de Deus, Deus? Tipo, a gente pede para Deus dentro dessa... Não pedindo para Ele de acordo com o sentimento, o amor, o apelo que Ele tem por Ele mesmo, né? Mas falando isso no sentido de ser no momento de ápice de desespero, ápice de medo, de angústia, apelar para Deus. Em que momento a gente pode apelar para Deus nesse desespero do pelo amor de Deus, Deus? Então, antes de responder a pergunta, né, quando recorrer a Ele, quando fazer esse apelo e o que Ele pode fazer para a gente poder apelar para Ele, eu quero trazer muitas histórias. Vou começar falando sobre as minhas histórias. São duas experiências que eu tive que realmente foram experiências muito marcantes na minha vida e eu precisei apelar para Deus. Deus, pelo amor de Deus, só tenho o Senhor e eu preciso do Senhor. E aí foram duas experiências que realmente afetaram a minha vida. A partir delas, eu vou trazer mais a experiência também de outras pessoas. E aí a gente vai entender melhor sobre essa questão do apelo espiritual, que eu vou falar sobre isso, né? Como apelar a Deus, em que momento, a partir de que forma, como a gente tem certeza que vai ser atendido. Para começar, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou trazer duas histórias, como eu falei. A primeira foi sobre uma cura que eu tive, uma cura espiritual, que na verdade não foi esse o objetivo. Eu pedi para Deus, no primeiro momento, eu pedi para Deus para que eu tivesse mais fé, porque eu acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 16 anos nessa época, e eu já tinha vivido algumas coisas espiritualmente, mas eu queria mais. Então eu vinha orando, pedindo para Deus para que eu tivesse mais fé, para que eu tivesse mais experiências espirituais. E foi no mesmo período em que eu precisei, que eu tive um problema de saúde e precisei de cura. E aí, antes de falar nela, eu já vou adiantar outra história. A outra é sobre uma viagem em que eu só fui com a passagem de ida e eu precisava da passagem de volta, e eu realmente precisava de um milagre porque eu não tinha esse recurso. Mas bora começar falando sobre a cura. Então, a partir do momento em que eu comecei a orar, não exatamente no mesmo momento, mas mais ou menos nesse período, eu trabalhava, eu era atendente em uma padaria, uma panificadora aqui no bairro onde eu moro. E aí, nesse período, eu entrava muito cedo, né? Eu entrava 10 para as 6 da manhã no trabalho, então eu trabalhava só para a parte da manhã, porque à tarde eu estudava. E aí, mais ou menos nesse período, eu comecei a sentir umas dores muito fortes no estômago. Muito forte mesmo. Tanto que, às vezes, eu me contorcia de dor, vinha como se fosse, sei lá, do nada vinha, assim, uma crise da dor. E era aqui em cima no estômago, aqui bem na parte de cima. E aí, às vezes, eu me contorcia tanto que às vezes eu estava atendendo um cliente, e aí eu me abaixava assim para realmente porque vinha muito aguda, muito forte. E aí eu comentei com a minha mãe isso, e aí a gente conseguiu uma consulta dentro de um projeto que tem aqui, de uma sociedade como é espírita, e aí eles faziam assim algumas consultas com acho que eram médicos que eram da comunidade lá. E aí eu lembro que a gente foi numa consulta, eu era de menor, então eu fui com a minha mãe. E aí foi muito engraçado que no momento em que a gente estava conversando, eu senti Deus falar comigo. Porque eu realmente já vinha orando há um tempo, pedindo, né, por experiência espiritual, por mais fé. E aí eu vi nitidamente Deus falando comigo, tu não estava me pedindo mais fé? Isso sentado, em entrevista com a médica lá, e aí eu comecei a ouvir isso, né? Então, tanto que eu nem prestei muita atenção nas coisas que ela falou, porque minha concentração já foi para outro lugar.
E aí eu falei, então eu entendi que aquela experiência era mais ou menos o que Deus estava colocando para que fosse um processo para, a partir daquilo, eu confiar mais nele. E aí eu falei, então tá, então não vou dar seguimento nisso, eu vou crer e o Senhor vai me curar. E aí a minha mãe, tanto que ela não entendeu, a médica passou uma lista com vários remédios para eu comprar, e eu falei pra minha mãe, não vou comprar, não expliquei pra ela, ela não entendeu, mas no primeiro momento ela ficou bem chateada assim, mas também ela não insistiu muito. E aí eu a partir daquele momento falei, eu vou crer e Deus vai me curar, porque realmente eu queria viver essa experiência espiritual, né? Só que aí, ao passar dos dias, eu continuei sentindo as dores. Só que quando vinha a crise, eu recorria a Deus, falava, Deus, eu sei que o Senhor vai me curar porque o Senhor tem poder para fazer isso e eu creio que o Senhor vai fazer. Isso durou algum tempo, não sei precisar, mas eu acho que foi algumas semanas, talvez 2 meses. E aí teve um dia que eu ia pro trabalho normal, um dia de semana. E quando eu ia pro trabalho, a minha tia, que trabalhava comigo, ela passava lá em casa e a gente ia junto. E eu lembro que um pouco antes do horário que eu acordava pra levantar, né, pra tomar banho e tal. E aí eu acordei e eu vi como se fosse um personagem, assim. Eu não sei precisar muito detalhes, mas como se fosse uma pessoa. Atravessou a parede, assim, a minha cama, ela fica, não tem como explicar agora também, mas assim, a parede bem que ficava na direção da minha cabeça, assim, na cama. Eu tava dormindo como se tivesse olhado pro lado e atravessou a parede do corredor pra dentro do quarto. Esse personagem, e aí eu lembro que ele ou ela, não sei, pegou um vidro de óleo, como se estivesse embaixo do travesseiro que eu tava usando. Colocou a mão assim, pegou um vidro de óleo, levantou a minha blusa, pegou o óleo e passou na minha barriga. E eu não consegui fazer nada, eu fiquei parado só. E aí eu lembro que mais ou menos pouco tempo depois disso, a minha tia, ela chegou lá pra gente trabalhar. E eu não consegui levantar. Eu senti mais ou menos como se eu tivesse realmente anestesiado. Eu lembro que eu não consegui trabalhar. Eu falei pra ela, eu não tô me sentindo bem, eu não vou conseguir trabalhar hoje. Ela ficou até chateada porque realmente eu avisei em cima da hora, né? Eu não tinha nem como ter se programado pra isso. E aí eu não fui trabalhar esse dia. E a partir desse dia eu não senti mais nada. Então eu acreditei, eu apelei pra Deus e eu consegui, eu fui curado a partir disso, tanto que hoje eu não sinto, até hoje eu não sinto nada assim em relação a estômago, a intestino, nada. Realmente eu recebi a cura naquele instante. Então foi uma história que se cruzou, foi um apelo por outra coisa, por uma questão pessoal, espiritual, e aí já veio para uma situação física mesmo de cura, mas no final deu tudo certo. Eu vivi a experiência que eu queria e fui curado daquela enfermidade que eu tinha naquele momento. E aí a segunda foi a viagem. A viagem que eu fui para um projeto missionário, inclusive eu falo muito sobre isso no episódio Deus e os Aviões, que é um dos primeiros aqui, eu acho que é o 4 ou 5, não anotei isso. E aí eu fui para essa viagem para o projeto missionário de 1 mês em Aracaju, Sergipe, no Nordeste do Brasil. Só que eu não consegui tudo que eu precisava para ir. Eu consegui o dinheiro do projeto, consegui o dinheiro da passagem de ida, consegui assim algumas coisas, mas a passagem de volta eu não tinha conseguido comprar, não tinha conseguido esse dinheiro. Eu também não tinha cartão para comprar, mas mesmo assim eu fui. Eu falei que ainda estava tudo certo para ir, então eu falei, Deus, tá nas tuas mãos, pelo amor de Deus, Deus. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso, para ajudar. E aí eu falei, só tem 1 mês para resolver isso e eu conseguir voltar para Belém, senão eu vou terminar minha vida por lá, pelo Nordeste mesmo, fico por lá. E aí no meio desse caminho eu recebi algumas ofertas ainda do processo de levantamento de sustento que eu tinha, né, porque era uma viagem missionária, algumas pessoas me ajudaram nisso. E aí eu consegui algumas ofertas e eu falei, dá pra eu voltar de ônibus, que era o preço da passagem. Só que ao mesmo tempo eu ia acompanhando pelo aplicativo as passagens de avião, né, porque eu sabia que com antecedência eu poderia encontrar barato, mas realmente estava muito caro. Tanto que a passagem de ida eu comprei, foi muito caro que eu comprei, eu não lembro agora a quantidade, mas foi muito caro. Eu lembro que tinha uma passagem até de R$3.100 assim, só de ida, e sem voo direto. Realmente estava muito caro. E aí eu falei, não, vou voltar de ônibus, eu já decidi isso antes, voltar de ônibus porque é a única condição que eu tenho. E aí quando eu consegui mais ou menos um valor que dava para eu comprar
a passagem de volta, só que eu só podia comprar pelo cartão. A minha tia, ela me emprestou, ela tinha esse limite, que era um valor menor, né? Aí eu falei, tá, eu vou comprar, qualquer coisa eu vou comprar no cartão, porque o dinheiro que eu recebi de oferta dá pra pagar uma parte. E aí, quando eu mais ou menos já tava pra acabar o projeto, eu caiu uma promoção relâmpago no aplicativo e a passagem, que era 2, 3 mil, foi pra, se não me engano, foi 325. Muito mais barato do que... Muito não, foi um pouco mais barato do que a passagem de ônibus, que era uma passagem de avião e voo direto. E aí realmente eu consegui a passagem de volta sem ter ido, sem nada assim, tipo de segurança pessoal. Realmente eu confiei que Deus ele ia mover as coisas, abrir os caminhos, né, as portas para que acontecesse. E aí no final das contas aconteceu, eu voltei para Belém e sigo por aqui, morando aqui, né? Então foram 2 experiências que eu realmente precisei apelar para Deus e deu certo. E agora eu quero trazer outras experiências de outras pessoas, que foram situações também diferentes, assim, pra gente entender mais ou menos quando apelar. Uma é sobre Jonas. Pra quem não conhece a história de Jonas, eu acho que é muito difícil não conhecer, porque é uma história muito conhecida até fora mesmo do meio religioso, né? E aí Jonas, ele foi um personagem da Bíblia, que ele era um profeta e ele teve uma missão para ir pregar numa cidade, para um determinado povo, só que ele não queria ir. E aí ele desvia o caminho, vai para uma outra cidade, e aí acontece um naufrágio. Naufrágio não, quase um naufrágio, uma tempestade. E aí ele entende que era Deus, e aí ele fala pro pessoal a situação, né, que ele realmente estava fugindo de uma ordem divina. E aí o pessoal joga ele no mar, ele é engolido por um peixe gigante. Teorias dizem que é uma baleia, não posso afirmar, mas um peixe gigante. E aí, do ventre, né, da barriga desse peixe, ele clama a Deus. Então, pelo amor de Deus, Deus me salva desse estômago aqui, a oração que ele fez. E a gente tem um livro inteiro na Bíblia só sobre a história de Jonas, e só sobre esse episódio especificamente dessa viagem. E aí, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. E aí o que acontece? Deus ele realmente atende o pedido de Jonas, o clamor de Jonas, e aí ele dá ordem para o peixe vomitar Jonas na beira da praia. E aí acontece isso, aí Jonas passa 3 dias nessa viagem que realmente devia ser infernal. E aí no final dá certo, ele clama a Deus, ele se arrepende, né, da desobediência dele e segue a missão, com vários outros detalhes da história que não vem ao caso nesse episódio. Aí tá, Jonas clamou pela vida dele, mas também a gente tem histórias de pessoas que clamam por outras pessoas. Como a gente vai ver, os crentes clamando pela vida de Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como algumas pessoas gostam de chamar. Aí em Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Esse momento aqui, para quem não está situado na história, depois que Jesus morre, começa uma perseguição aos cristãos, e aí alguns foram mortos, alguns foram perseguidos, alguns foram presos, outros tiveram que fugir. E aí nessa altura do campeonato, Pedro estava preso. Provavelmente ele seria morto, ele só não foi porque, se não me engano, era o período da festa dos pães asmos e acho que da Páscoa deles lá. E aí Pedro estava preso, e a igreja estava orando por ele, para que Deus guardasse, fizesse alguma coisa, né, daquela situação. E aí acontece que Deus ele ouve a oração da igreja e liberta Pedro da prisão de uma forma milagrosa. Um anjo ele entra lá e a gente tem todos os detalhes da história, como que Pedro ele sai de dentro de uma, digamos assim, de um esquema de segurança máximo, e ele consegue sair pela porta da frente da cadeia. Então realmente a gente vê que o apelo de outras pessoas por alguém também funciona, né? Pelo amor de Deus, Deus olha Pedro. E também a gente tem uma situação em que, quando a gente não apela, mas ainda assim Deus ele atende o apelo, o clamor que deveria ter existido, que a gente vê a história de Elias. Elias é um profeta que ele viveu no tempo dos reis, e aí no primeiro livro dos reis, capítulo 19, 13 e 14, tem essa passagem assim: Que fazes aqui, Elias? Quem pergunta isso é Deus. E o que acontece nesse momento? Elias ele está refugiado numa caverna, ele está, na verdade, num momento depressivo, porque ele estava sendo perseguido, né? Os profetas estavam sendo perseguidos, muitos já tinham sido mortos por conta dos reis da época, que alguns eram
tementes a Deus e outros não. E aí nesse caso aqui, se eu não me engano, se não me engano, não tenho certeza, era a rainha Jezabel. Ela perseguia a galera de Deus, né? Ela era uma pessoa pagã, e aí ela perseguia a galera e já tinha ameaçado Elias de morte. Como outros profetas já tinham morrido, e aí Elias nesse momento estava aqui, o que eu vou fazer? Tipo, o pessoal tá morrendo, eu vou ser o próximo, não sobrou mais ninguém. E é o que ele fala para Deus, né? Deus, ele vai até o encontro de Elias na caverna e pergunta: o que tu tá fazendo aqui? E Elias responde: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então a gente vê aqui que Elias realmente ele precisava de um milagre, porque ele era só um profeta. Então, digamos assim, ele tinha sido ameaçado pela rainha, que já tinha matado várias outras pessoas semelhantes a ele. Então realmente ele precisava de um milagre, porque só Deus para reverter essa situação. Só que ele não apela para Deus. A gente vê Deus indo até o encontro dele, e a gente percebe que Deus realmente ele se importa com as nossas causas, não somente com as causas que a gente apresenta para ele diante dos apelos, mas às vezes ele mesmo intervém em várias situações em que a gente nem dá esse braço a torcer, né? Ou às vezes a gente mesmo não considera Deus como uma opção. A gente recorre a tantas outras coisas e aí deixa de lado, mas ainda assim às vezes ele se intromete e nos salva, né? Resolve nossas situações. E aí eu trouxe aqui outros 3 exemplos, né? O primeiro de Jonas, que apela por ele mesmo, da igreja, que apela por Pedro quando estava preso, e aqui Deus, quando não espera nenhum apelo, ele mesmo já vai até o encontro de Elias para resolver uma situação que só um milagre mesmo, assim. E aí então eu pergunto agora, para tentar responder aquelas perguntas lá do começo, o que Deus ele pode fazer e quando a gente pode recorrer a Deus? O que Deus pode fazer? Tudo. Só que tem poréns. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está, vou voltar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Então a gente realmente sabe que Deus ele ouve o clamor, porque Isaías fala aqui que a mão dele não está encolhida para que ele não possa ajudar, né, socorrer, e também o ouvido dele não está tampado, assim, não está surdo para que não possa nos ouvir. Então realmente nada impede de que a gente tenha esse acesso, porque a gente já tem esse direito de recorrer a Deus em oração, de falar com Ele: Deus, pelo amor de Deus, olha essa situação. Só que tem um porém: os pecados e a iniquidade, elas impedem esse acesso, porque Deus ele é santo e ele não pode negar a si mesmo. Então, ele é imutável. A santidade, ela é uma característica de Deus que não deixa com que o pecado, com que a iniquidade, com que essas coisas assim, elas tenham acesso a ele, porque é conflito, né, entre santidade e pecado, essa corrupção. E nós, como seres humanos, a gente é pecador, muitas das vezes a gente também é iníquos. Então a gente precisa o quê? De Cristo para ser esse elo, e precisa ter essa redenção dos pecados para poder se chegar a Deus. Senão não adianta de nada, se a gente não vai conseguir ter esse acesso, ele não vai atender o nosso clamor, apesar de que talvez seja o interesse dele em ver todos os homens bem, vivendo plenamente, né, uma vida com ele, uma vida de contato com ele. Mas ainda assim o pecado ele se torna esse impedimento para nós. Mas a resposta o que Deus pode fazer? Pode fazer tudo, até mesmo coisas que a gente não apresenta para ele, né? E aí a pergunta: quando recorrer a Deus? A gente tem 2 situações que também eu trouxe para a gente entender que em todos os momentos a gente pode recorrer a Deus. O primeiro foi no caso de Jonas, que realmente é um momento de desespero que ele precisava, porque ele estava morrendo, estava lá dentro de um peixe, e aí ele realmente precisou clamar, que foi também o meu caso, né? O primeiro que eu estava liso, precisava de uma passagem para voltar, então realmente precisava de Deus para aquela situação financeira e urgente. E o segundo, que foi o caso da cura, né, que eu precisava de uma cura porque já tinha uma doença diagnosticada. E aí então são situações em que a gente percebe que a gente pode recorrer a Deus quando a gente precisa de um milagre, quando tudo vai, digamos assim, mal. E outro caso também é recorrer a Deus quando tudo está bem, que é um pouco mais difícil,
mas existem casos em que as pessoas percebem que Deus ele tem alguma coisa para oferecer e a gente pode recorrer a ele também nisso, que foi o caso de Nicodemos. Nicodemos ele era príncipe dos judeus, a gente vê no capítulo 3 de João, a história em que Nicodemos ele vai até Jesus para conhecer mais, para entender melhor essa questão do que Jesus falava, do que Jesus pregava, porque ele não entendia e ele queria entender. Ele não precisava aqui de um milagre, não precisava de uma cura, não precisava de dinheiro. Ele era um cara que estava ok. Mas ele mesmo assim, ele percebeu que Jesus tinha alguma coisa que ele poderia acrescentar na vida dele. E ele foi até o encontro de Jesus. Então, quando recorrer a Deus, qualquer momento em que a gente achar que a gente precisa dele, seja para um milagre ou seja simplesmente para ter um contato maior, para responder algumas dúvidas ou para aumentar a relação. Por que eu falo sobre isso? Porque tudo aquilo que muitas das vezes pra gente é um milagre, é algo grande, para muitas pessoas é algo tranquilo. E para muitas pessoas aquilo que é tranquilo pra gente pode parecer um milagre também, né? Então a gente muitas das vezes não tem como saber. E a Bíblia ela nos orienta a apresentar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que ocupa a nossa mente, que nos preocupa. Por quê? 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a Bíblia mesma ela nos orienta a lançar sobre ele a ansiedade. E ela garante que ele tem cuidado de nós. E realmente Deus ele tem cuidado de nós. A gente consegue perceber isso em vários momentos da nossa vida. Se você não percebe, eu sugiro que faça um exercício de tentar olhar com mais atenção para o dia a dia, né? Porque Deus ele faz tanta coisa no nosso dia a dia que a gente não percebe, mas são às vezes até mesmo milagres, livramentos, coisas assim grandiosas, sem a gente pedir. Então realmente ele tem cuidado de nós. Muitas das vezes tem coisas que a gente não coloca diante de Deus, mas que ele poderia nos ajudar, nos socorrer. Então esse episódio, pelo amor de Deus foi para falar sobre isso, sobre esse apelo espiritual que a gente pode apelar. Eu trouxe alguns exemplos assim reais de pessoas que apelaram para Deus e foram atendidas, mas a gente consegue ver muitos e muitos outros relatos dentro da Bíblia e fora da Bíblia. E por que não viver também essas experiências de recorrer a Deus e ver Deus ele dentro da sua gigante misericórdia e do seu amor por nós, seres humanos, levemente trabalhosos, né? A gente consegue perceber que Deus ele consegue ainda assim atender o nosso pedido. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.